Variação de espessura? É a espessura. É a espessura, tá? Outra coisa, voltando aqui, porque não estou conseguindo entender. Esse CP aqui é o calor específico e é CV? CP é a pressão constante, né? Lembra que calor específico é uma propriedade dos materiais que ele varia. Ele varia dependendo do processo através do qual o material está passando. Então, a gente vê muito isso em gases. Para sólidos, normalmente o CP é igual ao CV, mas para gases é muito diferente. Para um gás, se ele está passando por um processo a pressão constante, por exemplo, o ar está passando por uma expansão a pressão constante, o CP dele vale 1,04, sei lá. Se ele estiver passando pela mesma expansão, só que a volume constante, aí o calor específico dele é diferente, é o que a gente chama de CV. Aí é outro valor, é 0,7, sei lá, entendeu? Então, o calor específico tem que ser avaliado de acordo com o processo através do qual ele está passando. Para sólidos, isso não costuma importar, tá? Agora, se for líquido ou principalmente gás, isso faz muita diferença, beleza? Ah, entendi. É só para entender, porque tem gente que escreve diferente essas iniciais aqui. O CV é calor específico e o CP é o calor sensível? Qual? Não, não, não. Os dois são calor específico. Esse aqui, deixa eu anotar aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele é o calor específico a pressão constante. Esse aqui é o calor específico a volume constante, tá? Os dois são calor específico, tudo bem? Beleza, então. Então tá. Aí, essa aqui então é a lei de Fourier, né? Eu posso fazer alguma pergunta teórica e tal, então te dá uma situação bem simples aqui, que você vai ter todos os dados menos um, né? Aí você isola e acha. Então isso que é bem tranquilo. Bom, essa é a forma dele naquelas condições, tudo bem, tudo tranquilo e tal. Tem a forma diferencial dela, né? Você faz assim, a taxa de calor é menos que a ΔT del X, né? Quando que você vai usar isso aqui? Quando você tiver uma distribuição de temperatura em função de X. Se eu falar para você, por exemplo, que Tx... Tx é igual a, sei lá, 300x ao quadrado menos 2x, blá, 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 blá. Você tem uma distribuição de temperatura. Então, pessoal, desliga o áudio, por favor. Tem um barulho aí que está atrapalhando muito. Desliga aí o microfone de quem. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Parou, né? Beleza. Então, aqui, ó, vamos supor que eu tenho uma distribuição aqui de temperatura desse jeito. Aí eu posso usar uma equação assim, eu vou derivar essa expressão em relação a x, né? Mas normalmente a gente vai usar essa aqui, tá? Quando que a gente vai usar essa outra? Na verdade, a gente vai usar uma versão diferente dela, uma versão mais completa, que é a equação da difusão de calor, né? O que a gente viu na última aula. Antes disso, só lembrar uma coisa aqui, ó, uma propriedade que a gente falou também, que às vezes eu posso cobrar, parte teórica. E quando eu falo eu posso cobrar, quer dizer que eu vou cobrar, tá? Então é só depois assistir a aula de novo de boa, estamos gravando, tá? Difusividade térmica, alfa. Essa difusividade térmica, a gente falou que ela era a condução de calor sobre o armazenamento de calor. Ou seja, se eu usar as expressões que eu tenho, isso aqui é nada mais que a condutividade térmica sobre ρ vezes o CP, tá bom? Isso é medido em metro quadrado por segundo, tá? Então, o que eu posso te perguntar? Eu posso pegar dois materiais e comparar eles, né? Eu te dou o K deles, o ρ e o CP. E falo, ó, qual deles conduz mais do que armazena? Qual deles armazena mais do que conduz?
Se eu te der o alfa dele, você já responde isso direto. Vamos supor que um tem um alfa de 2 e o outro tem alfa de 3, né? Então, o que tem alfa de 3, ele conduz mais do que armazena. E o que tem alfa de 2, ele armazena mais do que conduz, em comparação com o outro, tá? Então, posso fazer alguma pergunta assim. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, gente? Tranquilo? Então tá. Vou apagar esse quadro, tá? Vocês querem tirar um print aí? Quando vocês falar ok, eu apago, tá? Espera aí, professor, deixa eu printar aqui então. Beleza. Professor, já lançou a nota lá dos pontos do resumo? Não lancei. Tá? Eu tô acabando de olhar, tô com das outras turmas também, ainda não tive tempo. Eu tava mal, velho, só ontem que eu fui melhor. A coordenadora falou. Tá mal. Foi mal, viu? Eu nem consegui pôr no Ava, eu tentei acessar, não consegui, então eu nem consegui mexer no computador. Então, eu queria ter posto no Ava para vocês que não ia ter aula. Teve gente que acabou entrando, né? Mas não vai acontecer de novo, não. Beleza, gente? Pode apagar? Pode ir, professor? Pode. Beleza, deixa eu ver se aqui funciona, fazer mais uma parte. Aí, ó, beleza. Eu acho que eu nem preciso apagar, né? Que depois eu posso voltar aqui, ó, deixa eu ver. Top. Aí. Então tá. Então, esses foram os conceitos iniciais lá, né? Uma coisa muito importante que vocês têm que lembrar é do balanço de energia. Lembra de eu falar que, assim, tudo sai daqui, né? Tudo tem a ver com a primeira lei da termodinâmica, que é assim, a energia sempre se conserva. Nunca você consegue criar ou destruir energia, ela sempre vai estar mudando de um jeito para o outro, certo? E o que esse balanço de energia faz é exatamente isso, é dizer para você que tudo que entra, menos tudo que sai, mais tudo que é gerado lá dentro é o que consegue armazenar. Vamos falar isso de novo com calma. Ó. Vou fazer uma versão simplificada do desenho que eu fiz na outra aula, só em uma dimensão. Pensa que você tem aqui um elemento, tá? Vamos olhar só numa direção, só na direção X. Vamos olhar só nessa direção aqui, tá? X. Bom, esse elemento, ele pode receber um calor de fora, concorda? Posso injetar calor nele, esquentar ele. Vou pôr aqui, ó, Q1. Vamos pôr em português. O Q que entra, certo? Q de entrada. Ele também pode sair, né, calor. O Q de saída. E ele pode também gerar calor dentro dele, certo? Pode ser um organismo vivo, por exemplo. Pode ser um objeto que dentro dele tem algum mecanismo que gere calor. Então, ele pode gerar calor também. E a diferença disso tudo vai ser o que ele vai armazenar, certo? É a energia armazenada. Então, por exemplo, se ele não está gerando nada, está entrando 200, está saindo 100, sobrou 100, né? Então, ele está armazenando essa energia. Isso vai fazer com que a temperatura dele aumente ao longo do tempo. Então, esses são os tipos de energia possíveis, né? Os tipos de transferência de energia possíveis que a gente tem. Então, o que o balanço de energia diz? Ele diz simplesmente isso. Diz o seguinte, ó. A quantidade de energia que entra menos a quantidade de energia que sai mais o que é gerado dentro do corpo é igual ao que o corpo armazena. Certo? Vamos pôr armazenando. Ao que o corpo armazena. Isso que é o balanço de energia, tá? Com esse tipo de raciocínio, você sai de muitos problemas. Você consegue entender o que está acontecendo. Sempre isso tem que valer. Não tem jeito disso aqui ser falso. Tá? O que vai acontecer? Em muitos casos, alguma parcela disso vai ser zero. Pode ser que não está saindo nenhum calor. Pode ser que aqui esteja, por exemplo, muito bem isolado e não saia nada aqui. Esse aqui seja zero. Pode ser que o corpo não gere calor dentro dele. É zero também.
Pode ser que ele está em regime permanente. Lembra o que é regime permanente? As coisas não mudam com o tempo, ou seja, passou 1 segundo, não mudou a energia interna dele, ele não está armazenando nada. Então, algum termo pode ser zero. Só que essa relação tem que valer sempre, tudo bem? Beleza. Isso é o balanço de energia, né? Isso é mais intuitivo. Depois a gente viu aquela forma mais rebuscada de analisar a condução, que é a difusão de calor. A gente viu lá como que chega nisso, né? Como que chega nessas equações, foi desenhando um elementozinho parecido com esse aqui e assumindo as propriedades constantes, assumindo as propriedades constantes, a gente pode escrever ela de 2 jeitos. Ela pode escrever ela assim, ó. Del 2t del x2 mais del 2t del y2 mais o tanto de energia que é gerada sobre a condutividade térmica. E isso é igual a o ρ, né, massa específica, vezes o Cp, calor específico a pressão constante, sobre a condutividade térmica. Calma aí. Sobre a condutividade térmica. Isso tudo vezes ΔT, del tempo. Certo? Isso é um jeito de escrever. Ou, vou pôr aqui, tá? Ou, você pode escrever assim também, às vezes ajuda mais. Del 2t, del x2, mais del 2t, del y2, mais o tanto que é gerado sobre a condutividade é igual a 1 sobre alfa, né? 1 sobre alfa, del t, del tempo. A única diferença aqui, se vocês repararem, é isso aqui, ó. Lembra que eu acabei de definir difusividade térmica? E eu falei para vocês que era a condução sobre o armazenamento, né? Vamos voltar lá para ver, ó. Ó, defini aqui, ó. É K sobre ρCp. Na difusão de calor, ela aparece ao inverso, né? Ela aparece ρCp sobre K. Então, às vezes, fica mais fácil escrever desse jeito, porque eu posso te dar direto o alfa, tá? Então, vamos entender isso aqui. Isso aqui diz o seguinte, ó. Isso aqui é para 2 dimensões, né? Quando você está andando em x e em y. No nosso caso, a maior parte das vezes vai ser só em x, tá? Isso aqui diz o seguinte, ó. Vamos entender cada termo. A variação da temperatura à medida que eu ando em x, mais o tanto de energia que é gerada dentro do corpo é igual a um fator que multiplica o tanto que a temperatura muda com o tempo. Isso aqui nada mais é que isso aqui, ó. É a mesma coisa. O que entra menos o que sai, que são essas partes aqui, é como que a temperatura está variando com a posição, né? Ela entra em x igual a 0 e sai em x igual ao limite extremo. Mais o que é gerado, certo? Que é essa parcela aqui, é igual ao que é armazenado. E o que é armazenado é como que a temperatura do corpo está mudando com o tempo, tá? Então, entendam cada parcela dessa equação, porque às vezes o enunciado ele te dá alguma informação escondida. Se ele falar, por exemplo, a temperatura do corpo não muda com o tempo, você já sabe que ela não varia, que esse ΔT, del tempo aqui é 0. Esse termo todo aqui é 0 já. Então, já tirou uma parte da equação, entendeu? Então, se ele disser para você, por exemplo, não, em qualquer posição do corpo, a temperatura é 80 graus. Então, não varia com a posição. Esse termo aqui tudo é 0. Esses 2 termos aqui já são 0. Tá bom? Alguma dúvida, gente, na análise da equação? Isso aí depende do volume do corpo também, né? Não entendi? Depende do volume do corpo também. Ó, onde que está o volume? Tá aqui, ó.
no E gerado. Normalmente, esse valor aqui ele vai ser dado para você assim, ó, em watt por metro cúbico. Então, tipo assim, para cada metro cúbico de volume do seu corpo, ele gera 10 watts, certo? Aí Entendi. sim, e essa que é a parte volumétrica da equação, tá? Foi bom você tocar nisso aí por causa disso. Isso aqui é uma parte dimensional, né, nas direções, então x e y, e o que tem a ver com volume é exatamente essa parte de geração, tá? Tá bom. Mais alguma dúvida? Então, Professor, tem como beleza. voltar um pouquinho aí nessa parte de difusão de calor, porque eu fiquei sem entender esse finalzinho aí. Aqui? É, Mas o que você não entendeu desde essa equação aqui? e Então, essa equação, ela vem do balanço de energia, tá? O que eu tinha feito lá na outra aula, para mostrar o que os livros fazem, é desenhar aqui esse elementozinho, né? Você desenha ele melhor aqui e fala que aqui também pode sair calor para cá, entrar para cá, né, em Y. E aí você faz um monte de álgebra lá e chega nessa expressão. Essa expressão é a expressão da difusão de calor por condução em duas dimensões, em coordenadas cartesianas, né? Então, o que ela diz? Ó, vamos circular cada parte aqui para vocês verem. Ó. Esses dois primeiros termos aqui estão me dizendo assim, ó, à medida que você anda em Y, é assim que está variando a temperatura, certo? É a variação da temperatura em função da sua posição. Se eu andar 2 unidades de x para cá, a minha temperatura variou tanto. É isso que diz essa parte, é como a temperatura varia em função da posição que você está no corpo, certo? Essa parte aqui diz quanto de energia, o quanto de calor que o corpo está gerando dentro dele. Então a gente, por exemplo, a gente gera calor, né? Tem as quebras de ATP lá nas nossas células, a gente gera calor o tempo todo. Então dentro da gente tem uma geração quase constante de calor. Então a gente tem que considerar esse termo. Isso aqui é o que está sendo gerado lá dentro, tudo bem? E esse outro termo aqui da direita todo, ele diz para a gente como que a temperatura do corpo está mudando com o tempo. Então, não é mais em relação à posição. É assim, passou um segundo, como que está a temperatura do corpo? Ela está mudando ou não? Se ela não estiver mudando, isso aqui tudo é zero. Se ela estiver mudando, aí você considera isso, entendeu? Essa é a parte de calor armazenado que eles falam, né? Como que o calor do corpo está mudando, entendeu? Esclareceu? sim, entendi, obrigada. Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, vamos passar para 2 exercícios, tá? Eu queria fazer 2 exercícios com vocês, vamos ver se dá tempo, que eu acho que revisa bem, assim, essas partes que a gente está conversando. Primeiro eu vou fazer um exercício, vou fazer aqui mais uma página, vou fazer um exercício dessa parte da difusão de calor, que é uma parte um pouquinho mais chata, né? Precisa derivar as coisas e tal. E aí depois a gente faz um mais de engenharia mesmo, tá? Como você veria na prática. E eu posso cobrar os dois na prova, tá bom? Vai Professor, demorar um pouquinho. Ah, pode falar. volta lá na página anterior rapidinho, só para me tirar uma foto. Ah, tá. Tirei. Beleza, obrigada. Beleza? Então tá. Se vocês quiserem, gente, no final da aula me lembra que eu vou passando nas páginas anteriores se eu tirar print, tá? Quem não tirou aí. Vamos fazer então o primeiro exercício aqui. Então, ó, vamos supor que você tem uma parede com 1 metro de espessura e a distribuição de temperatura ao longo dessa espessura, né? Aí eu te dou uma equação, ó. A temperatura em função de x, ela é igual a A mais BX mais CX ao quadrado. E eu falo para você que essa temperatura, ela está sendo medida em graus Celsius, tá? Então eu te dei isso. E aí eu falo para você, né?
quem são esses coeficientes? A igual a 900 graus Celsius, B igual a menos 300 graus Celsius por metro, e C igual a menos 50 graus Celsius por metro quadrado. Beleza? Vou falar também que tem uma geração de calor uniforme ponto gerado igual a 1000 watts por metro cúbico ocorre na parede de área 10 metros quadrados. E vou falar para você também as propriedades. Esse aqui é o típico exercício de Transcal, tá? Propriedade, então. Calor específico dessa parede, 1.600 kg por metro cúbico. Condutividade dela, 40 watts por metro Kelvin. E calor específico à pressão constante, igual a 4 kJ por quilograma Kelvin. Beleza? E aí, letra A. Eu quero que você determine a taxa de calor transferido entrando na parede. Ou seja, na posição x igual a 0 e saindo da parede. Na posição x igual a 1 metro. Beleza? Também quero que você determine a taxa de variação do armazenamento de energia na parede. E, por último, a taxa de variação temporal em x igual a 0, x igual a 0,25 e x igual a 0,5 metros. Beleza? Vamos fazer principalmente a A e a B, que eu quero ir para o outro também. Eu tô achando que não vai dar tempo de fazer essa C, mas eu mostro para vocês como faz, tá? Quer tirar um print? Para falar. Esse primeiro termo em propriedades aí é o RO, né? É o RO, tá? É 1.600, né? O valor? 1.600. Beleza. Beleza? Então, vamos para a próxima. Tá. Então, esse é o enunciado, tá? Isso sempre é bom a gente fazer um desenho, né? Para entender. Volta rapidinho para tirar um print, hein? Por favor. Beleza. Tirei. Só tirar um print aqui. Beleza. Beleza? Então tá. Então tá. Então, ó, aqui tem a nossa parede, tá? A gente faz um corte dela, né? Então ela é infinita para cima e para baixo, assim, é muito longa, né? A área dela
Eu falei, é 10 metros quadrados. É sempre bom fazer, gente, como prática, tá? Você repete os dados do enunciado. Aqui é o calor que está entrando. Aqui é o calor que está saindo, né? Aqui vai começar o meu X, né? Isso aqui eu sei que é 1 metro, que ele falou, que é a espessura da parede, 1 metro. E tem aquelas propriedades todas lá, tá? À medida que for precisando, a gente vai usando elas. Bom, vamos fazer letra A. Na letra A, ele pediu, então, a taxa de calor transferido entrando na parede, né? Em X igual a 0. O que ele está querendo é a taxa de calor em função de X, né? Para X igual a 0. Outro jeito de escrever isso é assim, ó, o Q em 0, tá? Você pode escrever assim também, é o Q em 0, tudo bem? Bom, como que eu faço isso? Se eu quero de um ponto só, né? E pensa, ó, eu tenho a condutividade, tenho a área, tenho a diferente temperatura e tenho também eu tenho a expressão da temperatura, né, em função de x. Então eu posso simplesmente usar a lei de Fourier, né? É para um ponto só, então fica mais fácil utilizar a lei de Fourier. Então, por exemplo, se eu quiser fazer, ó, Q de x, ele é igual a menos k a del t del x, né? Lembra? Na forma diferencial, era desse jeito. Bom, eu tenho k, eu tenho a, e eu tenho uma expressão para t, né? Lembra lá a expressão? Ó? T de x é igual, já vamos substituir os valores lá, fica 900 mais o b eu falei que é menos 300, né? Então vamos menos 300x menos 50x ao quadrado. Essa é a expressão da distribuição da temperatura em função de x, né? Como que seria, então, a derivada disso em função de x? Basta derivar, né? Derivada de 900 é 0, derivada de menos 300x a menos 300, e derivada de menos 50x ao quadrado fica menos 100x. Tudo bem? Então, essa é a derivada de x, né? Bom, se eu quiser o Volta um quê? pouquinho aí, que eu não consigo acompanhar a taxa aí, não. Certo. Onde você não acompanhou, eu falei. TX 900, menos 300x. Certo. Isso aqui, ó, é lá do enunciado, ele falou tx igual a mais bx mais cx ao quadrado, né? E ele te deu os valores, ó, de a, b e c. Certo? Então, eu substituí. Então, ó, tx é a, que é 900, b, que é menos 300x, mais c, que é menos 50x ao quadrado. Então, só substituir. Beleza? Beleza. Tá. Beleza. Então, tenho a expressão para t de x, agora eu vou derivar ela, né? Em função de x. Derivada de 900, 0. Derivada de menos 300x menos 300. E derivada de menos 50x ao quadrado menos 100x, né? Porque o 2 desce, porque é menos 50 vezes 2, vezes x. Tá? Então, agora eu consigo calcular, ó, já que eu tenho o del t, del x, eu consigo calcular o calor em qualquer ponto, né? A taxa de transferência de calor em qualquer ponto. Por exemplo, como ele pediu, no x igual a 0, né? Quando está entrando na parede, ó, quando x é 0, eu consigo calcular. Isso aqui então fica, o K, ele falou para mim que é 40, então menos 40, vezes a área, ele falou que é 10, vezes a derivada disso aqui, ó, quando o x for 0, né? Então vamos escrever com calma, ó. É a derivada disso, que é menos 300, menos 100 x para x igual a 0. Só que quando x é 0, isso aqui some, né? Então sobrou só menos 300. Então, com isso eu descubro que o calor na posição 0, que é o calor que está entrando, fica menos 40 vezes 10, menos 400, vezes menos 300, fica 12,000, certo? Isso aqui está tudo em unidade internacional, né? Então, isso aqui, na verdade, é 120 mil. Que unidade que é isso, vocês acham? A gente está falando de taxa de transferência de calor, né? Watts aí. Então, 120 mil watts ou 120 quilowatts, né? Tá?
Então, beleza, descobri quantos quilowatts estão entrando e saindo, né? É a mesma coisa, só que agora o x vale 1, né? Antes eu estava olhando aqui ó, quando o x era 0 e agora quando o x é 1, que é quando está saindo. Então, o Q de 1, vamos aproveitar essa expressão aqui, ó. Ficaria menos 40 vezes 10 vezes menos 300 menos 100x, só que agora o x vale 1, né? Se o x vale 1, agora essa parte aqui virou, então, menos 100, né? Então, beleza. Ó, Q de 1 igual a menos 40 vezes 10, dá menos 400, né? Professor, Vezes... no 100 aí você fez foi derivar, que virou menos 100? Não, aqui ó, é menos 100x, né? Só que isso tudo é para quando o x vale 1, certo? Eu estou olhando para esse ponto aqui, ó. Eu estou olhando quando o x vale 1. Tudo bem? Ó, antes, quando ele perguntou o que estava entrando, o que de entrada, é quando o x vale 0, né? Tá vendo que a minha reta de x começa aqui? Aqui é Ah, o x0 e Zero aqui é é o nível. x1, Entendi, entendeu? então. Então aqui eu só substituí o x igual a 1, tá? Menos 100 vezes 1. Beleza? Então aqui fica menos 300, menos 100 dá menos 400, né? Então, o Q de 1 é igual a menos 400 vezes menos 400, dá 16,0000. Então deu 160 mil watts, ou 160 quilowatts. Tudo bem? Então tá. Olha só o que a gente já percebe disso aqui. Tá entrando, ó, tá entrando 120 quilowatts e tá saindo 160 quilowatts. Beleza? Bom, se tá saindo mais do que tá entrando, o negócio deve estar esfriando, né? Você já espera que ele esteja esfriando, certo? Bom, vamos lá. Então, respondi a questão 1 já. É a taxa de calor na entrada e na saída. Alguma dúvida nisso, gente? Pode falar aí. Então, beleza. Então tá, ó. Então, essa foi a letra A, né? Letra B. Ops. Letra B. Na letra B, ele pergunta assim, ó, determine a taxa de variação do armazenamento de energia. Quando ele fala de armazenamento, você já lembra lá do balanço de calor, daquela expressão intuitiva, né? Aquela expressão que diz assim, ó, tudo que está entrando menos tudo que está saindo, mais tudo que é gerado lá dentro, tem que ser o tanto que ele armazena. É o tanto que sobra para ele, né? O tanto que sobra para ele armazenar. Beleza? Bom, ele falou para a gente o seguinte no enunciado lá, que dentro do corpo estava tendo uma geração de energia de 1000 watts por metro cúbico, né? Por metro cúbico. Todo o resto nosso aqui está em watts, né? A gente falou 120 kW, 160 kW. Então, eu tenho que dar um jeito de sumir com esse metro cúbico. Por isso que a pergunta da colega lá foi importante. Essa é a parte do calor que tem a ver com o volume do corpo, né? Então, para sumir com isso aqui, eu tenho que multiplicar esse valor pelo volume do corpo, o volume da parede, né? Como se fosse por uma unidade de volume da parede. A parede, eu sei que ela tem uma área de 10 metros quadrados, certo? E uma espessura de 1. Então, eu já consigo calcular esse volume. Aqui, vamos fazer as unidades aqui para vocês verem. Ó. Isso aqui vezes 10 metros quadrados, vezes 1 metro, repara que vai cortar, né, o metro cúbico. Ó. O metro cúbico corta com 1 metro quadrado e com esse metro aqui. Então, com isso aqui eu descobri que o tanto que é gerado em watts, né, é 1000 vezes 10. Então, é 10.000, né? 10.000 watts, certo? Beleza. Com isso, eu posso voltar e resolver essa equação, porque eu já tenho o que entra, né, que eu calculei na letra anterior. Eu calculei que o que está entrando é 120
quilowatts, certo? Vamos pôr tudo em quilowatts. Esse aqui é 10 quilowatts. 120 quilowatts menos 160, que está saindo, certo? Mais o que está sendo gerado, ó, mais 10. Isso é o que ele está armazenando. Que é a pergunta, né? Então, o que ele está armazenando é 120 menos 160, menos 40, mais 10, menos 30 quilowatts. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não, professor, tá tranquilo. Então tá, Aí, esse no caso, quando fica negativo, significa que ele está esfriando. Isso aí, ele está perdendo calor, ele está jogando calor para fora, entendeu? Exatamente. É o que a gente viu também na anterior, né? Ó, se está entrando 120, está saindo 160, e eu descobri agora que tá gerando 10 aqui dentro, ó, tá entrando 120, mais 10 que está gerando 130, e está saindo 160. Então ele está perdendo 30, né? Ainda falta 30, certo? Então ele tá esfriando, ele está perdendo calor. Tudo bem? Então, beleza. Querem tirar um print aí? Vou para a próxima letra. Deixa eu aceitar um colega aqui. Professor, volta lá na A, por favor. Ok, obrigada. Tá. Então, beleza. Então tá. Professor, Pode falar. só um detalhe. Essas fórmulas que estão sendo aplicadas aí, elas estão no livro. Em que localização, mais ou menos? É logo no início, porque, como eu falei, o livro de vocês, ele já começa com condução de calor. Ele já começa com essa parte diferencial, entendeu? Então, essa parte da difusão de calor, eu acho que está na seção 1.2, se eu não me engano, ou 1.1. Essa aqui, ó. Aí, essa aqui. Eu acho que ela está lá na 1.1, 1.2, tá? Entendi. É porque eu perdi uma aula e fiquei me perdido nessa parte aí. Obrigado. Ah, tá. A gente ainda está no início do livro, viu, gente? Porque o livro realmente começa... Vocês estão vendo, né? Que o assunto não é fácil. Ele começa de uma vez com isso, né? Mas beleza. Então, letra C, ó. Na letra C, ele pergunta, determine a taxa de variação temporal. Então, ó, o que ele quer? Ele quer o ΔT, del tempo, para x igual a 0, x igual a 0,25 e x igual a 0,5. Ele quer saber assim, ó, lá no início da parede, em x igual a 0, passou um segundo, como que mudou a temperatura? Passou 2 segundos, quanto que mudou? E lá em 0,25? E no meio da parede? É isso que ele está perguntando. Bom, ó, se você vê essa expressão, né, ΔT, del tempo, você já lembra lá da difusão de calor. Então você vai ter que usar aquela equação, né? Lembrando aquela equação, ó, ΔT, del 2T, del tempo é igual a K sobre ρ CP, ou desculpa, aqui não é del 2 não, né? Que acho que é só um mesmo, é só uma dimensão. Isso. K sobre ρ CP vezes del... vezes del 2T del x2 mais aquilo que é gerado sobre ρ vezes CP, tá? E você vai ter essa equação, né? Essa equação da difusão de calor lá. Beleza. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, ó, olha o que eu quero, né? Eu quero isso aqui, certo? Isso é a minha dúvida. Pode falar. Nas fórmulas lá que você colocou na difusão de calor, você colocou del 2T. Para a temperatura também? Agora eu fiquei... Deixa eu ver aqui como é que tá lá. Não, aí, ó, em função do tempo, é a primeira derivada. Olha lá para você ver. Aqui eu anotei com del 2T, deixa eu ver. Aí, ó, tá vendo?
É assim, é aquilo que eu falei na aula lá. Essa aqui é uma equação diferencial parcial. Ela é de segunda ordem para as posições, x e y, e de primeira ordem para o tempo. Por isso que você precisa de uma condição inicial e de duas condições de fronteira. Entendeu? Esclareceu aí? Sim, entendi. Tá? Então, essa aqui é a equação. Você vai ter ela lá, não se preocupa com isso. Né? Você pega do livro, vai ser essa mesma equação, tá? Vamos ver como que resolve isso. Então, olha só, eu estou querendo isso, né? Essa é a pergunta exercício. Vamos ver o que eu tenho. Eu tenho o K, eu tenho o ρCp, tudo dado. Eu tenho o tanto de calor gerado sobre o ρCp, que eu consigo calcular. Tá faltando para mim isso aqui, né? Tá faltando essa parte aqui, ó. Certo? Quer dizer, eu preciso da segunda derivada da temperatura em relação à posição. Vamos voltar lá para vocês verem, ó. Eu já fiz a primeira derivada, né? Eu tinha aqui a distribuição de temperatura em função da posição e então eu tinha aqui a distribuição de temperatura em função da posição e eu fiz a primeira derivada dela, certo? Eu fiz ΔT, ΔX. Agora eu preciso fazer a segunda derivada dela, então eu vou ter que fazer a derivada disso aqui. Alguma dúvida nisso, gente? Então, beleza. Ó, então, para resolver isso aqui, primeiro eu preciso calcular del 2t, del x2. Bom, a expressão que eu tinha lá, vamos repetir ela aqui, ó. Que eu tinha del t, del x, eu tinha feito ela, deixa eu pegar aqui o valor. Ela tinha ficado igual a... Deixa eu ver... menos 300 menos 100x, né? Menos 300 menos 100x. Agora eu vou derivar isso aqui de novo. Como que fica? A derivada de menos 300 era derivada de menos 100x menos 100. Então, ó, já tem esse termo que estava faltando. Agora é só substituir, né? O que eu quero é a variação da temperatura em função do tempo. Isso aqui é igual a K. Vamos substituir os valores. Ó, ele falou 40 sobre ρCp, ρ é 1600, vezes Cp, que é 4 kJ ou 4.000 joules, certo? Vamos pôr tudo em SI, vezes esse negócio que eu acabei de calcular, ó, a segunda derivada, que é menos 100, mais o calor gerado, ele falou para mim que é aqueles 1.000 watts por metro cúbico, né? Que aí eu, multiplicando pelo volume, eu descobri que era 10.000 watts. E isso tudo sobre o ρ, que é 1.600, vezes o Cp, né? Que é 4.000. Se você fizer essa conta, você vai descobrir isso aqui, ó. Isso aqui dá esse valor bem pequenininho aqui, ó. Menos 4,68 vezes 10 a menos 4. Vamos pensar na unidade, ó. É uma variação de temperatura pelo tempo, né? Unidade de temperatura, graus Celsius. Unidade de tempo, segundo. Então, alguma dúvida na resolução antes da gente discutir o resultado? Professor, então, eu ainda estou aqui boiando na fórmula que eu vi que você colocou ela diferente do que passou lá. A ordem dela tá diferente. Eu não entendi por que da forma ficou diferente da outra ordem. É porque o que estava da esquerda eu passei para a direita. Só isso. É porque assim, o que eu tô querendo agora, olha só. A energia gerada você tinha colocado pelo K, condutividade. Deixa eu ver aqui então. Talvez eu tenha errado mesmo, só um minutinho. Deixa eu ver. Aí, ó. Ah, tá. Entendeu? Eu não entendi isso aí sim. É verdade. Só um minutinho, deixa eu conferir aqui. No início aqui também, ó, tá del 2T. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Eu posso estar errado mesmo, gente. Deixa eu ver aqui. Q ponto sobre K.
com CP, né? Ah, tá. Quer ver? Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Vamos já tirar essa dúvida agora. Ainda bem que você percebeu aí. Eu acho que é porque, assim, tem dois jeitos de escrever essa equação, né? Um deles é com o ρCp e o K, e o outro é com alfa, né? Que é simplesmente o K sobre o ρCp. Quando você usa o alfa, some uma parte dela. E quando você não usa, não some, entendeu? Às vezes só escrevi de um jeito diferente. Mas vamos resolver isso agora. Deixa eu pegar aqui a fórmula para falar para vocês. E de novo, ó, eu lembro de falar isso na aula também. Não, na hora de fazer a prova, fiquem com o livro do lado, né? O livro vai estar com a equação correta, tá? Às vezes eu posso ter escrito errado aqui. Se eu tiver, me avisem que eu corrijo, tá? Eu ponho anúncio lá no AVA, não tem problema não. Deixa eu pegar a equação aqui. Só um minutinho. Aqui, ó. Então, o E sobre K. Isso. Deixa eu pegar do Berkeley lá também, só para confirmar. Vou pegar de dois livros aqui e mostrar para vocês como que eles escrevem de maneira diferente, tá? Que eu vou compartilhar a tela que vocês vão ver. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E aqui, ó. Aqui, ó. Vou compartilhar a tela com vocês. Vou parar de compartilhar o Open Board e compartilhar a tela. Aqui. Ali, estão vendo aí? Tá dando para ver? Quem tava com no dúvida aí? Open ainda. Ainda não mudou para o PDF, não? Agora não, pessoal. Então, olha só. Essa aqui é a equação do jeito que eu tinha escrito lá, né? Com o ed gerado sobre K, certo? E do outro lado, 1 sobre alfa, tudo bem? O que a gente está querendo nesse exercício específico é isso aqui, certo? É a variação de temperatura em função do tempo. Quer dizer, eu preciso isolar isso. Eu preciso passar o alfa multiplicando, certo? E quem que é o alfa? É K sobre ρCp. Então, pensa quando eu passar, acho que dá até para aqui no PDF editar também. Pensa quando eu pegar esse alfa aqui e passar multiplicando para cá. O alfa, que é K sobre ρCp, vai cortar o K e vai sobrar um ρCp aqui embaixo. Aí ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Desse jeito. Tá vendo? Quer dizer, eu só isolei a mesma equação. Então, assim, os dois jeitos que eu tinha escrito estão corretos. Eu só isolei essa parte que eu queria. Quando eu isolo ela, ou seja, eu passo multiplicando o alfa, aí fica desse jeito, entendeu? Quem estava com dúvida lá, entendeu ou não? Entendi. Entendeu? Então, assim, o que aconteceu? Eu pulei esse passo, né? Eu pulei o passo de isolar ela. Vamos, então, voltar lá para mostrar para vocês, ó. Para de compartilhar. Calma, deixa eu abrir o Open Board aqui de novo. Aqui. Então, vamos lá. Ó,
Vamos botar aqui que aqui dá para eu escrever, né? Aqui, ó. O que eu fiz lá? Eu isolei essa parte aqui. Né? Eu isolei ela. Vou isolar ela aqui, ó. Del T, del tempo. Tudo bem? Isso aqui é igual a, ó, no nosso caso lá, a gente não tem Y, certo? A gente só tem essa parte em X e essa parte gerada. Vou passar o alfa multiplicando, ó. Fica alfa que multiplica del 2T del x2 mais a energia gerada vezes alfa sobre K. Só que quem que é alfa, né? Alfa é K sobre ρCp. Isso aqui fica K sobre ρCp vezes a derivada, d2t dx2, mais, ó, o alfa ele é K sobre ρCp. Esse K aqui corta com esse, ó, sobra só um ρCp lá embaixo. E aí ficou gerado sobre ρCp. Tudo bem? Beleza? Quem tá com dúvida aí? Deixa eu só tirar uma foto dessa parte. Pode tirar. Pode prosseguir. Então tá. Vamos lá que tá quase acabando a aula. Deixa eu só terminar aqui. Vamos só analisar o que foi essa resposta. Então, olha só. O que eu perguntei, né? Qual que foi a pergunta? A pergunta foi assim. Determine a taxa de variação temporal da temperatura em x igual a 0, x igual a 0,25 e x igual a 0,5, certo? E eu cheguei numa resposta, ó, eu cheguei na resposta que a variação de temperatura em função do tempo é menos 4,68 vezes 10 a menos 4 graus Celsius por segundo. Quer dizer, como que eu calculo agora para x igual a 0, x igual a 0,25 e x igual a 0,5? Alguma sugestão? O que isso aqui significa? Não sei não, professor. Ó, repara, aqui não está em função de x. Isso aqui não é uma função de x, ó. Não é função de x. Não sobrou x ali para eu substituir. Não é função de x. Quer dizer o seguinte, a temperatura, ela muda em função do tempo em todos os pontos desse corpo do mesmo jeito. Então, quando ele te pergunta, ó, quanto que é em x igual a 0, em x igual a 0,25, em x igual a 0,5, é tudo a mesma coisa, é tudo esse valor aqui, ó. Esse valor constante nesse caso, tá bom? Então, essa que é a análise que você tem que fazer. Quer dizer, todo ponto desse corpo está perdendo 4,68 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a cada segundo que passa. Ele está esfriando isso a cada segundo que passa, entendeu? Em x igual a 0 ele está esfriando isso, em x igual a 0,25 está esfriando isso também, e x igual a 0,5 ele está esfriando isso, tá? Independente da posição de x, então. Independente da posição de x, não é função de x, tá bom? Se, por acaso, quando eu derivasse esse negócio aqui, ficasse um x aqui, aí sim ele seria função de x, aí eu ia substituir x igual a 0, x igual a 0,25, x igual a 0,5. Tá? E aí eu ia achar que cada lugar dele está esfriando de um jeito diferente. Tudo bem? Então, isso que eu queria que vocês... Ele está em regime permanente, essa temperatura? Ele não está em regime permanente porque está mudando, só que está mudando igual em todo o corpo. Ele está com uma perda de calor uniforme, tá? Lembra da diferença desses termos. Então, a espessura de 1 metro, ele está esfriando isso aqui. Em 1 metro, ele está com essa temperatura. Posição. Isso, em qualquer posição, exatamente. Quer dizer, ele está perdendo essa temperatura, né? A cada segundo que passa, ele está perdendo esse tanto de graus Celsius aqui, em qualquer ponto. Se você pegar no início da parede, no meio, no final, a 0,01 metro vai estar perdendo esse tanto, entendeu? Então, olha, Camille, só um minutinho, olha a sua pergunta. É regime permanente? Não, regime permanente é quando isso aqui tudo é 0. Quer dizer,
Passou o tempo, a temperatura dele não está mudando. É 80 graus Celsius agora, daqui 1 hora, daqui 2 dias, certo? Ele tem uma distribuição, uma perda de calor uniforme. Uniforme significa que em qualquer posição ele perde o mesmo tanto. E isso que é a diferença, tá? Entre permanente e uniforme. Pode perguntar aí, quem falar. Igual você explicou aqui, que ele está perdendo aqui a cada ponto essa temperatura. Eu consigo calcular para saber em cada ponto qual a temperatura que ele está? Consegue, você consegue fazer isso com o dado do exercício. Ele te falou que a temperatura em qualquer ponto é A mais BX mais CX ao quadrado. E ele falou quanto que era isso. Acho que é 900 menos 300x menos 50x ao quadrado. Quer dizer, qualquer ponto que você me falar, x igual a 0,3. Substitua aqui, eu vou achar a temperatura dele. Entendeu? A temperatura no ponto, certo? E depois eu consigo ver quanto que essa temperatura muda a partir com o passar do tempo. Entendeu? Professor, se esse valor não está em função de x, eu vou pegar ele e colocar aqui em x? Aqui, ó, esse valor aqui? Aí a resposta do exercício, por que ele fez isso? É exatamente para provocar essa reflexão. Quer dizer, em x igual a 0, quanto que é? Em x 0,25, 0,5, é tudo esse mesmo valor. Entendeu? Então a resposta do exercício essa é a variação de temperatura temporal, né, em função do tempo, para qualquer ponto, para x igual a 0, 0,25 e 0,5, tá? Então, assim, por isso que ele provocou por isso, tá? Isso que é exercício de livro, tá? Ele põe isso no enunciado para o cara tentar substituir. Ele não tem onde substituir, né? É para você ver que é constante essa perda de calor, entendeu? Então, Só uma perguntinha, professor. pode falar. Essa resposta menos 100 aí no D2T aí sobre dx ao quadrado deu menos 100? Isso. O que tem? Isso, ao lado aí, o porquê esse menos 100 aí? Essa aqui é a segunda derivada da temperatura, né? A primeira derivada foi essa, ó. Vamos voltar. Entendi, até aí, perfeito. Entendeu? Okay. Então é isso. Okay. Então, assim, essa aqui é a primeira derivada, derivei de novo. Sobrou menos 100, entendeu? Perfeito. Ô, professor. Pessoal, para falar. Só uma curiosidade. Essa perca permanente é só na teoria, né? Assim, ela pode acontecer durante um tempo, entendeu? Vai chegar uma hora que ele vai igualar com a temperatura mais fria que estiver próximo, né? Porque se ele está perdendo calor, isso vem lá assim, no fundamento da termodinâmica, né? Se está perdendo calor, quer dizer que tem algum lugar que está mais frio que ele, né? Ele está cedendo calor para esse lugar para tentar entrar em equilíbrio. Uma hora vai chegar. Então, quando chegar nesse equilíbrio, isso aqui muda. Isso aqui zera, né? Ele não tem como mais perder calor se ele já chegou no equilíbrio térmico, entendeu? Entendi, sim. É teórico mesmo. Então, beleza, gente. É o seguinte. Deixa eu parar de compartilhar isso aqui para a gente acabar a aula. Então, não deu tempo de fazer o segundo exercício, mas ele é bem bobinho, é tranquilo. Então, na semana que vem eu vou postar a prova, tá? Eu vou ver como que eu vou fazer, se vai ser no AVA mesmo ou vai ser uma lista de exercícios para vocês entregarem. Tem que entregar até o final de terça-feira. Eu vou postar na segunda, vou tentar postar na segunda de manhã, tá? Para dar tempo para vocês fazerem. E já vou postar esse final de semana também as notas do resumo lá. O resumo foi tranquilo, vocês fizeram tranquilo, acho que não vai ter problema com nota não. Só quem fez muito desorganizado, né, mandou zoado, aí tira um pouquinho, mas tá tranquilo. Professor, pode falar. Na terça-feira é feriado, então vai relevar isso e vai ter a prova do mesmo jeito. Boa pergunta, viu? Boa pergunta, vou olhar. Eu não lembrava que era feriado. Eles não falaram. Não, o feriado é na terça, né, Tiradentes? Vixe. Exato. Tá. Não, então vamos fazer assim, eu vou tirar essa dúvida com a Marcela e eu posto no AVA amanhã para vocês um aviso disso, pode ser? Eu tenho uma preocupação em relação à prova pelo seguinte, porque a gente não fez questões, a gente começou a fazer agora, só em revisão, o trabalho foi resumo,
se a gente não vai ter problema na prova, entendeu? Tipo assim, a gente começou a fazer cálculo agora, a gente não praticou, não teve um tempo aí para praticar, se não vai ter nenhum problema, entendeu? Entendi, Porque mas assim, na verdade, a gente tem feito exemplos desde a primeira aula, né? Primeira aula eu fiz exemplo numérico. Toda aula eu coloco um, pode olhar lá para você ver, nas aulas assim, que eu gravei. Então, assim, o que vai cair de cálculo é aquilo lá, entendeu? Não vai ser nada além daquilo. Então, e outra coisa, vocês têm que entender assim, se for uma prova, ainda mais se for no AVA, não tem como eu exigir uma conta muito grande, porque senão você pode errar um passinho da conta e na hora de marcar a resposta você marca errada, você perdeu todo o seu raciocínio, não é justo, entendeu? Então, assim, eu vou fazer do jeito que fique melhor para vocês, né, nesse sentido. Mas o nível de cálculo que tiver vai ser das aulas para menos, tá? Vai ser tranquilo. professor. E as contas vão ser fáceis também, pode falar. Esse Lá na turma de trabalho aqui, engenharia qual foi a civil, pontuação dele, no caso, do trabalho? Quantos pontos? Não. Ó, o trabalho vale 1.000 pontos e a prova vale 1.000. Mesmo peso. professor, Mesmo peso? No caso, esses 1.000 pontos de Professor? trabalho, eles entram na... Tá, então a pontuação do Calma aí, que tem duas pessoas trabalho, falando. Fala vai aí, pra Heitor. pontuação de trabalho específico, que é a mesma pontuação de exercício do AVA, certo? Não, pois é, assim, ó, a pontuação daquele trabalho que vocês fizeram, que é o resumo, vale 1.000 pontos. Aí a prova, a B1, também vale 1.000 pontos. Tá? Agora do AVA eu não sei quanto que vale. Não sei, Entendeu? só que no caso, essa pontuação, ela entra na parte de pontuação de trabalho, que é a mesma pontuação de exercícios resolvidos do AVA, certo? Não sei, eu acho que não, viu? Porque não, Heitor, lá no AVA tem um lugar específico onde fica as tarefas, depois eu te mostro. Depois vocês Manda olham lá, print gente, que aí. eu já tenho que entrar acho que para a eu perdi próxima essa aula de unidade motores, tá? Mais alguma dúvida aí, rapidão, da prova? Professor, só a Professor, informação, o pessoal da engenharia civil que faz prova na terça, parece que vai entregar na quarta. Então pode ser isso. Assim, eu realmente não sei. Pode ser que seja isso mesmo. Se for, ótimo, né? Eu vou pôr na segunda de qualquer jeito, vocês vão ter um dia a mais, tá? professor, Ô, você falou que tinha um segundo exemplo aí. Tem como você, pelo menos, postar ele para a gente fazer a revisão em cima dele também? Não deu Tem. tempo de explicar? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou escrever ele no post do AVA, porque acabando a aula aqui vai gravar, né? Aí quando gerar o arquivo da gravação, eu vou ter que postar lá para vocês. Aí eu posto ele também, tá? E já põe a resposta também para vocês conferirem, tá bom? ô, Obrigada. professor, posso tirar uma dúvida com o senhor? Só que eu queria tirar uma dúvida sobre a prova. Só que eu tô com muita dúvida em relação a isso. Eu posso tirar a dúvida no particular do senhor? Pode mandar por e-mail a dúvida, se No quiser. e-mail mesmo? Não, Você tudo faz bem. motor de combustão interna? Não, faço só Não. troca de calor mesmo. Porque agora já vai começar a próxima aula, entendeu? Por isso que não vai Porque dar tempo. eu nem sou da turma, sabe? Aí tô fazendo a recuperação da matéria. Aí Tá. eu voltei esses dias e não consegui fazer o trabalho, porque eu estava querendo trancar a faculdade. Só que eu Sei. decidi fazer, só que eu estou um pouco em cima, sabe? Eu queria saber se eu poderia fazer o trabalho e entregar para o senhor, se tem alguma chance de fazer isso. Tá, não, faz assim, me manda um e-mail e a gente conversa por lá, Certo. pode ser? Manda que a Beleza, gente obrigado. conversa hoje mesmo. Então, Certinho. valeu, galera. Vou parar a gravação aqui, deixa eu parar. Vamos ver se dá certo.